Fala pessoal, bora para o nosso giro de informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem a atualização daquela história que envolve o Riquelme Felipe, destaque do time sub-20 do Verdão com o Zenit da Rússia, que tem uma palavra final a respeito dessa possível transferência. Será que vai dar negócio? Falando nisso, tem um destaque aqui, um dado absurdo das categorias de base do Palmeiras, um trabalho sensacional que vem sendo feito pelo João Paulo Sampaio. Andréas Pereira, devidamente apresentado na Academia de Futebol, o novo camisa 8 do Palmeiras, e como que retornam os jogadores do Verdão que foram convocados, que participaram das eliminatórias sul-americanas, já de olho no confronto contra o Internacional, neste sábado às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, e também o confronto de quartas de final pela Libertadores diante do River Plate que se aproxima. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, a sua participação aqui nos comentários, como sempre, importante no canal do YouTube Pedro Marques Fute, e aparecendo a opção do hype para você. Bora dar aquela hypada, assim a gente conversa com mais palmeirenses dentro da plataforma do YouTube e você não perde nenhuma atualização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu abro o vídeo de hoje falando da apresentação de Andréas Pereira, devidamente apresentado na Academia de Futebol, o novo camisa 8 da Sociedade Esportiva Palmeiras, que revelou que abriu mão de clubes que vão disputar a Liga dos Campeões da Europa, de clubes grandes da Europa, para aceitar o projeto do Palmeiras. Ele que se junta ao time do professor Abel Ferreira, chegou na semana passada ao Brasil, conheceu a estrutura da Academia de Futebol, foi convocado de última hora pelo Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira no duelo pelas eliminatórias contra a Bolívia na altitude de El Alto, no lugar do Caio Jorge, que foi cortado por lesão. Ele viajou para representar o Brasil, foi o primeiro dos jogadores convocados aí do Palmeiras para a data FIFA a retornar à Academia de Futebol, já para dar sequência ao trabalho de olho no Internacional e também no River Plate, confronto que se aproxima pela Libertadores da América. Andréas Pereira, camisa 8 do Verdão. Vitor Roque, camisa 9. O Paulinho é o camisa 10 e o 7, para não esquecer também o camisa 7, o Felipe Anderson. 4 jogadores com muita qualidade técnica, né? 4 jogadores muito refinados tecnicamente falando. Na história recente do Palmeiras eu não lembro, né? De 4 jogadores assim, um 7, um 8, um 9, um 10, tão refinados tecnicamente. Será que eu estou viajando? Você pode escrever aqui nos comentários, eu quero saber a sua participação. Você lembra de um time aí na história recente do Palmeiras com um camisa 7 de qualidade, um 8, um 9 e um 10, como esse Palmeiras de 2025? Eu quero saber a sua participação aqui nos comentários do canal do YouTube Pedro Marques Fute. E como que retornam os jogadores do Palmeiras que foram convocados, que participaram das eliminatórias sul-americanas? O Andréas Pereira tem até um bastidor, ele pegou carona em uma aeronave que foi fretada pelo Corinthians para o goleiro Hugo Souza para retornar ao Brasil. Assim como em outra data FIFA, o Palmeiras havia fretado uma aeronave para buscar o Richard Rios e o Romero do Corinthians pegou carona. Então, uma troca de gentilezas aí nos bastidores envolvendo dois grandes rivais, né? O maior rival do Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, trocando gentilezas aí nessas datas FIFA para contarem com seus jogadores, né? Nessa logística de retorno dos atletas pós-data FIFA. Andréas Pereira, com a seleção brasileira. Flaco Lopes, convocado pela primeira vez pelo técnico Lionel Scaloni para a seleção argentina. E Emiliano Martínez voltaram zerados. Não participaram dos jogos das suas seleções nessas eliminatórias. Por outro lado, o maior desgaste vem dos jogadores da seleção paraguaia. O Gustavo Gomes, que foi o único jogador do Palmeiras nessa data FIFA a jogar os 90 minutos nos 2 jogos do Paraguai. Seleção paraguaia que volta a disputar uma Copa do Mundo após 16 anos com o capitão Gustavo Gomes. A segunda maior minutagem registrada de um jogador do Palmeiras nesta data FIFA foi o do Ramon Sosa, companheiro do Gustavo Gomes no Palmeiras, e na seleção do Paraguai, Ramon Sosa com 167 minutos nos 2 jogos do Paraguai. E o Piquerez, que foi titular no primeiro compromisso da seleção uruguaia, mas no segundo jogo do Uruguai sequer saiu do banco de reservas. Então, dito tudo isso, feito esse balanço aqui e a minutagem de cada jogador, o Abel Ferreira não deve ter problemas com esses atletas para o jogo contra o Internacional, não deve ter nenhum tipo de dor de cabeça. Falando nisso, tá todo mundo
já trabalhando lá na academia de futebol, elenco completo à disposição do técnico Abel Ferreira. E o Andrés, que vive a expectativa pela estreia já diante do Internacional. E qual a sua expectativa para a estreia de Andréas Pereira com a camisa do Verdão, com a camisa alviverde? Escreva aqui nos comentários. Agora falando das categorias de base do Palmeiras, o trabalho sensacional desenvolvido pelo João Paulo Sampaio é espetacular, é o melhor gestor de base do futebol brasileiro. E se não é a melhor base do futebol mundial, o Palmeiras está ali, junto com as categorias de base do Barcelona. O Palmeiras está ali, junto com o La Masia. Falando nisso, o Palmeiras que disputou agora o Mundial Sub-17, a gente já tinha comentado aqui no canal, que dominou o Real Madrid, ficou barato aquele jogo pela quantidade de oportunidades que teve o Palmeiras, e a campanha alviverde na competição, lembrando que o Palmeiras é bicampeão mundial Sub-17, dessa vez a campanha palmeirense terminou na semifinal para o Barcelona. O Barcelona abriu 2-0, o Palmeiras foi buscar 2-2, mas nos pênaltis acabou avançando o Barcelona. Mas eu não queria nem destacar isso, na verdade é outra coisa. Se liga só nesse dado absurdo aqui das categorias de base do Palmeiras nessa comparação. Porque os São Paulinos estão revoltadíssimos, estão pé da vida lá com a diretoria do São Paulo, que acabou de vender o Henrique Carmo, um jogador muito promissor, destaque de Cotia, por apenas 6 milhões de euros. E estão questionando por lá vendas recentes das categorias de base do São Paulo e a estrutura e toda a tradição que Cotia tem na formação de jogadores, na formação de atletas. Então se liga só, o São Paulo, nessas 5 vendas de jogadores, o Ângelo, que saiu por 5 milhões de euros, agora Henrique Carmo, 6 milhões de euros, Matheus Alves, também vendido pelo São Paulo por 6 milhões de euros, o William Gomes, 9 milhões de euros e o Lucas Ferreira, 10 milhões de euros. Totalizando essas 5 transferências, 36 milhões de euros. O Palmeiras, só com a venda do zagueiro Vitor Reis para o Manchester City, em valor fixo, o Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 37 milhões de euros. É sensacional, um negócio assim absurdo. O trabalho que é realizado, que é desenvolvido pelo João Paulo Sampaio, que a gente sempre destaca aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. O João Paulo Sampaio revelou em entrevista ao Pó de Porco que o Palmeiras detém o passe, a fatia de direitos econômicos de mais de 142 atletas. Jogadores que foram revelados pelo Palmeiras, que tiveram passagem pelas categorias de base do Verdão, que despertaram em outros lugares, até porque no Palmeiras não tem espaço para todo mundo. O Palmeiras tem ali uma participação nesses jogadores e atletas que muitas vezes são desconhecidos aí de grande parte da torcida, que se destacam em outras equipes e acabam gerando lucro e reforçando ainda mais os cofres do Palmeiras. Sensacional. Agora, para fechar, falando aqui de uma possível venda de uma joia das categorias de base, destaque do time sub-20, importantíssimo para a conquista do Campeonato Brasileiro da categoria. Na final, Palmeiras que bateu na final do Campeonato Brasileiro sub-20 o Red Bull Bragantino, o Riquelme Felipe, de apenas 18 anos. Já trouxemos a informação aqui no canal do interesse do Zenit no futebol do Riquelme Felipe, que fez a sua estreia. E também o único jogo dele pelo time principal do Palmeiras, com o técnico Abel Ferreira, em julho pelo Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Grêmio por 1-0, ele teve ali cerca de 15 minutos em campo e aguarda por mais oportunidades, né? Quer mais minutos em campo com o técnico Abel Ferreira, é o que espera o Riquelme Felipe. E a gente falou do interesse do Zenit, das investidas do futebol russo no jogador, a pressa do Zenit em meio a janela de transferências que está se encerrando, que já fechou nesta quinta-feira no futebol da Rússia, e o curto espaço de tempo e também o valor que o Palmeiras pediu de 15 milhões de euros entre valor fixo e bônus, cerca ali de 96 milhões de reais na conversão, a alta pedida do Palmeiras, que fez jogo duro, e o curto espaço de tempo para concretizar o negócio acabaram inviabilizando a transferência do Riquelme Felipe. Tudo isso acabou adiando os planos do Zenit para a janela de janeiro, lá do início de 2026. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Palmeiras e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Pode deixar aqui o seu palpite. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. E ative o sininho. Assim você não perde nenhuma atualização do Palmeiras. Tamo junto, galera!